Amém. Obrigado. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Aleluia. Realmente hoje eu vim armado, eu vim pesado. Amados, nós não devemos ter um ministério, uma proposta de ministério ou de pregação apenas reativa, onde a gente fica só reagindo aos outros, aos erros, às heresias, aos problemas que nós vemos, né? Hoje em dia nas redes sociais você tem muito isso, até aquele react, né? Fazem uns vídeos reagindo ao que os outros falam. Tem gente que tem uma proposta, tem gente que não, só reage. Ele ganha fama só reagindo. A gente não pode ter um ministério que só reage. Nós precisamos ter uma proposta, nós temos. Então a gente tem pregado a palavra, ensinado aquilo que as Escrituras nos orientam e propagado o Evangelho, propagado o Reino de Deus. Mas às vezes a gente precisa reagir também. É necessário, é importante. E no Lidere nós temos muito ensino, e alguns desses ensinos aí, eles são doutrinários. E nós demos uma aula na terça-feira agora, no Lidere 3, no nível 3, e não deu para concluir essa aula, ficou faltando, né, a conclusão ali, uma página e meia e tal. E eu disse para eles, olha, não dá mais para a gente voltar, eu vou dar um jeito aqui de dar esse conteúdo para vocês, de alguma forma disponibilizar aqui online para vocês assistirem. Mas então eu estava escalado para pregar hoje, eu falei, já sei, eu vou ministrar o que falta, essa conclusão, para que todos possam receber, amém? E aí os alunos entram, ou vêm e assistem, ou então entram depois e assistem online, tá certo? O tema da mensagem de hoje é a graça antes da lei, ok? A graça antes da lei. Isso porque nós estamos estudando nesse módulo do Lidere 3, nós estamos estudando sobre o entendimento correto da graça. Há uma necessidade de termos o entendimento correto da graça de Deus, daquilo que a Bíblia nos ensina sobre a graça, porque existe também muito ensinamento distorcido, falso, herético, circulando por aí. Nós estamos num tempo, irmãos, de muita informação na internet. Então quem está aqui ouvindo a nossa pregação também está ouvindo um monte de gente pela internet. E aí a gente precisa então consolidar a doutrina, a sã doutrina, e é isso que nós fazemos no Lidere. E olha que a gente ainda não consegue pegar tudo, mas nós vamos ampliar aí o currículo, a grade do Lidere, para que a gente possa ter outras matérias também. Então nós vamos falar sobre a graça antes da lei, é o tópico para a gente concluir a aula e ministrar aqui para todos receberem, tá? Como eu estava falando, as pessoas ouvem de tudo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui 2 videozinhos rápidos e um resumo, mas antes disso, para que você tenha uma ideia, um dos vídeos que eu vou colocar aqui é de um pregador muito jovem, de São Paulo, que ficou muito famoso há uns anos atrás, especialmente na época da pandemia. Então era vídeo dele para todo lado, mas muitos se posicionaram e foram deixando bem claro que aquilo era heresia. No entanto, ele hoje ainda, né, eu
fui buscar aqui nas redes sociais aqui dele, ele ainda tem 300 mil seguidores no Instagram, só no Instagram, 300 mil. E isso quando começam a propagar uma palavra, uma pregação, um vídeo curto dele, isso vai para 1 milhão de visualizações. E um monte de gente aí não consegue filtrar. Então, tem vídeo dele aqui recente com mais de 2 milhões de visualizações, 2 milhões e 600 mil. Eu falo, meu Deus do céu. Agora, a internet é um mar de pessoas que muitas delas ainda não têm uma base doutrinária e vão engolindo tudo. Então, por isso que de vez em quando, eventualmente, eu faço uma pregação react. Eu venho reagir às heresias que eu ouço na internet, para ver se eu abençoo a igreja e situo os irmãos na verdade, né? Por exemplo, em setembro agora, ele fez uma postagem mostrando o livro dele, cujo título é Humanamente Deus. Está falando de Jesus. Humanamente Deus. Eu já imaginei, deve ter muita besteira, muita heresia nisso aí. Principalmente porque essa postagem dele é a foto com o Ed Renekiewicz, que é o meu herege preferido. É o campeão para mim das heresias. Eu falei, não, agora ele chegou no fundo do poço. Agora ele alcançou uma fama, e aí ele foi lá e beijou os pés do grande herege Renekiewicz para ganhar mais um apoio público, né, de um pastor aí, teólogo que se tornou muito conhecido, mas que já foi excluído da Convenção Batista de São Paulo e continua aí falando muita, mas muita heresia mesmo. E o pregador que eu falo, esse mais novo, eu vou mostrar um videozinho dele aqui curtinho, você vai ver a loucura que ele fala, se chama Vitor Azevedo. Então vai vendo o buraco que alguns se metem, tá? Por quê? Porque isso tem tentáculos por todo o Brasil, né? Esse Vitor Azevedo tem lives dele, né, com um pastor de Curitiba que eu já tive na igreja dele. Essa igreja parece que ele teve sérios problemas, né, e a igreja acabou, dividiu, foi um pastor para um lado com um grupo, ele ficou com outro grupo e tal, que eu já estive lá com meu pai, inclusive, ele já falou algumas vezes aqui do pastor Pio. Pois está falando um monte de heresia por aí também, e você vai ficando assustado com esses homens que caem da doutrina, da sã doutrina. E hoje é muito conveniente eles trocarem a sã doutrina pela ideologia do momento, a ideologia da moda, essa cultura moderna ou pós-moderna, né? Então, eles estão querendo reescrever não, né? Atualizar a Bíblia. Enfim, mas ele também fez live com um pastor aqui do Rio de Janeiro, mais precisamente da Barra da Tijuca, chamado Maurício Fragali. A igreja aqui na Barra, nova igreja, eu acho, e tal. Tem tentáculos em tudo quanto é lugar, e a coisa vai chegando, né, até aqui. Antes de mostrar o vídeo aqui, deixa eu aproveitar então e
falar sobre algo que eu falei na aula ontem, que vai fazer bastante sentido para aquilo que nós vamos estudar, que é o marcionismo. Quantos já ouviram falar sobre marcionismo? Marcião foi um bispo da igreja cristã lá no início, lá no 2º século. Alguém já ouviu falar? Não? Pois é, por isso a gente precisa estudar, tá? Tem aqui, tem esse, conseguiu colocar esse slide aqui? Coloca aqui que aí eu vou, o pessoal lendo fica melhor, né? Tá lá, marcianismo foi um sistema de crenças dualista do cristianismo primitivo, fundado por Marcião de Sinope, por volta de 144 depois de Cristo, dentro da igreja, tá? Era um bispo da igreja cristã, no início, né? Século II. A doutrina afirmava que o Deus bondoso e salvador de Jesus Cristo era distinto do Deus criador e justo do Antigo Testamento, que Marcião associava a um ser inferior e maligno. Olha isso. O movimento defendia uma visão de mundo dualista, na qual o mundo material era visto como imperfeito e rejeitava amplamente o Antigo Testamento. Parece até que está falando da Crescendo em Graça, né? Você vê como que as coisas são. Não tem nada novo debaixo do céu, diz o pregador, né? Salomão. O inimigo, ele não inventa, não, ele só reembala, reedita, né, as heresias antigas. Então, o marcionismo era esse tipo de heresia, que por causa de uma interpretação equivocada do Novo Testamento, da graça de Deus, tá? Eles chegaram a esse ponto. Marcião chegou a esse ponto de enxergar o Antigo Testamento como algo a ser desprezado totalmente, tá? Não apenas as leis, né, de Moisés, que serviram a um propósito específico, mas rejeitar todo o Antigo Testamento e ver Deus. Olha o ponto que eles chegaram: Deus criador do Antigo Testamento era um outro Deus, um ser inferior e maligno, muito justo, cruel, que pesava a mão, que trazia juízo. Já o Deus de Jesus é um Deus bondoso, é outro Deus, entendeu? É um outro Deus, tá? Um Deus cheio de amor, salvador, bondoso. Então ele não consegue conciliar o Deus do Antigo Testamento com o Deus de Jesus no Novo Testamento. Irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo, como isso é sério. Eu falei aqui desse Vitor Azevedo, falei do Ed René. Tem um vídeo do Ed René recente que ele diz assim: eu não acredito num Deus que pune, eu não acredito que Deus é um fogo consumidor, eu não acredito num Deus que vai condenar as pessoas ao inferno. Eu falei, meu Deus, ele desconstruiu ali em 1 minuto tudo que a gente acredita sobre a vinda de Cristo e o juízo, e o dia do juízo. Então, onde nós colocamos, quando a Bíblia fala, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus? Ele diz, eu não acredito num Deus severo. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ele diz, eu não acredito num Deus que é fogo consumidor. Com essas letras, ele diz, eu não acredito nisso. Eu falei, então, ele tem que customizar um Deus
no Novo Testamento, o Deus da graça, que é diferente do Deus do Antigo Testamento. Aí vira isso aqui, ó, marcionismo. Tá certo? Vamos lá, coloca para mim aí os vídeos. Pode colocar até o segundo vídeo que eu coloquei, né? O último vídeo, coloca primeiro. É uma estrela, e Deus te chamou para brilhar, e ninguém vai apagar o nosso brilho. Eu sou uma estrela. Estrela de Hollywood é pouco, irmão. Eu sou uma estrela. Tá muita estrelinha só. Tá na Bíblia? Tá. Querido, vamos ler a Bíblia? Abre comigo, Gênesis capítulo 15, por gentileza, versículo de número 5. Deus manda a Abraão e leva para fora e dizendo assim para Abraão: Abraão, levanta para fora da tenda e disse: olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-la. E prosseguiu: assim será sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Nós. Que absurdo, Leonardo Sali. Quando Deus manda Abraão olhar para o céu e diz: conta as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a tua descendência, ele não está de forma alguma falando de brilho, ele está falando de quantidade. Deus estava simplesmente reafirmando a promessa de que Abraão teria muitos descendentes, um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu. Inclusive, em outro momento, Deus até usa a areia do mar como comparação. Então, não tem nada a ver com pau, holofote ou estrelato, como ele quer sugerir. O que o Salles está fazendo é torcer o texto bíblico para caber num discurso motivacional. Ele tem a capacidade de pegar um versículo que fala sobre descendência numerosa e transformá-lo numa mensagem de autoestima e performance. É muito triste ver alguém distorcendo as escrituras desse jeito. Tá aí, você é uma estrela, uma estrelinha de Jesus. Você tem que brilhar. Só que é distorcido. Ele recebe uma crítica, né? Você está muito estrela. Aí ele fica com raiva, vai para a internet e fala: eu sou uma estrela mesmo. Eu sou uma estrela, eu tenho que brilhar. E está na Bíblia. Eu provo. Aí abre a Bíblia e faz essa hemorragia exegética vergonhosa, onde ele distorce o texto bíblico que está falando de quantidade, né? O homem já explicou ali muito bem, né? A quantidade das estrelas, para ele dizer: está vendo, a Bíblia me chama de estrela, eu sou uma estrela, eu tenho que ser uma estrela, né? Então você tem que brilhar, você tem que chamar atenção para si. Meu Deus do céu, esse aí não é o Vitor Azevedo, esse é o Leonardo Salles aí, que também está com a igreja grande, um monte de seguidor, e tome heresia, e profetada para todo lado. Tem um dito aí popular, né? O golpe está aí, né? Cai quem quer. Você vai lá, filho, e cai no golpe. Irmãos, interpretação bíblica, exegese, não é uma coisa fácil e simples. Não é. Entenda isso de uma vez por todas. Falei isso na aula do Lidério, não tem tempo para aprofundar aqui, mas não é uma coisa simples e fácil. Você precisa realmente, né, estudar, pesquisar, ler, aprender, tá? Para com esse negócio que teologia é um problema. Não, a teologia liberal é um problema. A liberal, porque tem a teologia liberal que vai ladeira abaixo, é que a de René está seguindo e piorando, tá? Mas uma boa teologia é fundamental para a gente falar a verdade, pregar as escrituras verdadeiras, senão a gente vai nisso aí. Pega um texto qualquer, fala estrela, aí faz uma aplicação que não tem nada a ver, porque não respeitou a exegese, a interpretação adequada do texto. Ok? Então tem alguns princípios que você tem que seguir, e o primeiro deles, o primeiro grande desafio é a língua, é a própria língua, o português. Se não souber ler, se ler errado, irmão, já vai dar problema. Senão vai acontecer igual aquele pastor lá do interior de Minas Gerais, de uma igrejinha, que o Fantástico fez questão de ir lá, porque ele queria humilhar os cristãos, né?
Ao invés dele ir num pastor bem preparado, ele foi lá para entrevistar numa igrejinha, devia ter uma dúzia de pessoas e tal, e um homem lá que realmente não tinha estudo nenhum, preparo nenhum, se disse pastor, e aí o caso foi famoso na cidadezinha, que ele adulterou com a diaconisa, mas era público isso. Por quê? Porque ele disse que Deus mandou. E aí ele disse que quando Deus mandou, foi quando ele estava lendo a Bíblia, e aí ele leu lá, aqui em Oséias, está escrito, e mostrou para o jornalista, ó, Deus está dizendo para Oséias, e Deus falou para mim essa palavra, vai, casa com uma mulher e adultera, casa com uma mulher e adultera. Aí eu falei, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que obedecer a Deus. Falou com a irmã e com o marido dela. Aí o marido ficou, pensando, pô, se Deus revelou isso para o pastor, vamos orar. E foi orar. Aí a mulher teve um sonho, que tinha que fazer isso mesmo. E aí, diante do... a gente ri, gente, mas é trágico, porque está até hoje no YouTube. O jornalista falou, mas olha aqui, o texto, você não esqueceu do acento, não? O texto não está dizendo, vai, casa com uma mulher adúltera, tem um acento. Casa com uma mulher adúltera, e não que ele tinha que adulterar. Não é isso, e o jornalista mostra para ele, não é teólogo, gente, é só português. Está me entendendo? O primeiro desafio é saber ler. Aí o homem pega assim, é mesmo. Só Jesus, e a gente daqui, ó, meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha. Pois bem, põe outro vídeo para a gente não passar mal. Jesus amado. Vitor A Azevedo. Bíblia não conta quanto tempo depois Adão comeu do fruto, mas eu consigo imaginar Jesus olhando para aquela cena. Não se esqueça disso, Adão é um tipo de Cristo e Adão apontava para Cristo. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos, Jesus olha para o pai e fala, Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Imagina Jesus para o pai, ele vai comer. Por que vai comer? Comeria também. Vocês não ouviram errado. Ele afirmou claramente que se Jesus estivesse no Éden, Jesus também teria comido do fruto, ou seja, teria pecado. Mas isso, meus irmãos, sem dúvida alguma, é uma das maiores aberrações que eu já ouvi em toda a minha vida. Pode Olha, parar, eu não pode precisaria, parar. mas eu... Pode parar. Pois é. Aí ele vai fazer ali uma exposição em 4 pontos. O objetivo não é a gente explorar esse vídeo, não, senão eu vou perder mais tempo ainda. Vocês ouviram bem. O que o Vitor Azevedo disse na pregação é que se Jesus estivesse no lugar de Adão, ele comeria o fruto também. Tu acredita numa loucura dessa? E aí ele faz essa imaginação, ele usa essa mente criativa para dizer que Jesus estava ali ao lado do Pai, olhando a cena, vendo Adão, e fala para Deus, para o Pai, olha, ele vai comer do fruto. Aí Deus teria dito, para ele, mas por que você está falando isso? Porque eu comeria também. Eu comeria também. Ele vai comer. Onde que isso cabe, gente? Que interpretação maluca é essa? Jesus ia desobedecer ao Pai também, Por amor a Eva, eu também desobedeceria ao Pai. Sei lá o que ele está na cabeça dele. Isso é inaceitável, porque Jesus não pecou, nunca pecou, amou ao Pai, resistiu a Satanás, poderia ter também cedido à tentação de Satanás e nunca cedeu. E olha que ele estava sob pressão, no deserto, passando fome, e Adão no Éden, com tudo de bom, caiu. Quer dizer, não vem com essa que Jesus iria comer do fruto no Éden, porque não ia, Então, essas loucuras estão por aí na internet. Pois bem, eu falei que o que eu queria estudar com os irmãos é sobre a graça antes da lei. Foi a aula.
Tá? Por que isso é importante? Porque eu mostrei esses vídeos, para vocês entenderem, né, a gravidade da situação. Esse fundamento que eu quero trazer é para dar o entendimento correto da graça de Deus, porque esses homens que eu citei, eles distorcem a graça de Deus e levam para o extremismo da hipergraça, do triunfalismo. Então, o que nós temos num panorama da história da Bíblia, né, da história bíblica? Então, pode colocar aqui para mim, eu quero mostrar os 3 pontos, né, da forma como a Bíblia expõe, 3 pontos aqui, para a gente se situar no panorama bíblico. Tá? Primeiro é a época de Adão até Moisés. Tá? De Adão até Moisés. O texto de Romanos 5, 12, 14, ele nos dá essa noção desse período. Tá? Esse período abrange a queda do homem e suas consequências. O pecado entrou no mundo e a morte passou a toda a humanidade. Apesar de haver pecado no mundo, contudo, ele não é levado em conta quando não há lei. Romanos 4,15. Ainda assim, a morte reinou de Adão até Moisés. Com a chegada da lei, finda-se o primeiro período, ao qual farei referência como antes da lei. Então, o primeiro período na história da humanidade é o período antes da lei. Veja, irmãos, o que eu quero mostrar nessa ministração é a graça de Deus nesse período, é a graça de Deus antes da lei, é a graça de Deus que já existe, na verdade, desde os tempos eternos. E alguns estão pregando a graça de Deus nos nossos tempos, como se eles fossem os defensores da nova revelação da graça, como se eles estivessem descobrindo a roda, como se a graça de Deus fosse uma novidade, e eles são os detentores da grande revelação da graça. Então eu quero mostrar que aqui, o primeiro período da história da humanidade, né, a história bíblica, não foi o período da lei. Eles acabam rejeitando o Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento todo fosse debaixo da lei, e não foi. Tá? Então, o primeiro período, de Adão até Moisés, a lei não estava em vigor ainda. Então, alguns, por exemplo, que querem refutar legalismo, dizem, o dízimo é da lei. Pois é, Abraão deu o dízimo, e não estava na lei ainda, ok? Abraão deu o dízimo de tudo antes da lei. Dízimo não é da lei, dízimo é um princípio de Deus, desde o início. Tá? Então Abraão entende esse princípio e entrega o dízimo. Só um parêntese, fecha o parêntese. Então esse é o primeiro período da história bíblica, da história da humanidade. Tá? Vai da queda do homem, né, até as suas consequências lá. Ou melhor, abrange a queda e suas consequências, né, e vai até Moisés, esse primeiro período, tá? Pecado estava no mundo, mas sem a lei, então ainda não tinha aquilo que Paulo fala da força do pecado por causa da lei. Ok, vamos lá, isso é só um panorama. O segundo período é o período da lei, né? O período da lei vai de Moisés até Jesus. Tá? Então, o primeiro período que você tem só no início da Bíblia ali, né? No Gênesis, de Gênesis, faz parte do Pentateuco, né? Mas é só ali que você tem o primeiro período, embora a gente tenha ali
no início da Bíblia, apenas esse primeiro período, ali nós temos aproximadamente 2000 anos, tá? Lembre-se que as pessoas no início viviam cerca de 1000 anos, ok? A partir de Abraão, que cai para 120 anos e tal. Então a gente tem ali um período assim, de aproximadamente 2000 anos. De Moisés até Jesus, aproximadamente mais 2000 anos, tá? Então aqui nós temos a manifestação da lei, né, em Moisés, que pôs todos os seres humanos debaixo do pecado, realçando a força que esse possui, tá? Esses textos você pode anotar para depois você estudar. Romanos 5:20, 1 Coríntios 15:56, fala da força, né, do pecado, é realçado por causa da lei. A lei, então, ela mostra a santidade de Deus. A lei é boa, a lei é justa, a lei é reta, mostra a santidade de Deus, mas por causa da lei fica uma distância enorme entre Deus e os homens. É isso que fica evidenciado. A lei aponta a santidade de Deus e a dificuldade do homem ser perfeito como Deus, tá? Então por isso Paulo vai dizer que a lei serviu de aio, tá? Que é uma linguagem que mostra que a lei serviu para nos conduzir a Cristo, um condutor a Cristo. Por quê? Porque ao longo de anos, o que a lei mostrou? Que o homem é incapaz de cumprir as ordens divinas na perfeição. Então ela tem que haver uma solução. E qual é a solução? Cristo. O próprio Deus providencia a solução e nos dá a graça de Deus em Cristo Jesus. A lei então serviu de aio, serviu de condutor a Cristo. Então ela serviu de tutor. Aio é um tutor, tá? Serviu de tutor para conduzir-nos a Cristo, né? Está lá em Gálatas 3, 23 e 24. Então começa em Moisés e termina com a primeira vinda de Jesus, né? A encarnação de Jesus. Esse período chamarei de lei. Então esse é o período da lei. E o terceiro período da história da humanidade é esse aí, da primeira até a segunda vinda de Cristo, é o período que nós estamos, tá? Quando Paulo escreve a Tito, fala da graça de Jesus que se manifestou salvadora aos homens e nos ensina a viver uma vida sóbria, esperando sua vinda. Está lá em Tito 2, do 11 ao 13. A graça compreende, portanto, da primeira à segunda vinda de Cristo, amém? Quando experimentaremos a plenitude da salvação, que envolve a glorificação do homem e a redenção da natureza. Romanos 8, 19 ao 23. Esse período chamarei de graça. Então, período da graça, período da primeira vinda de Cristo até a segunda, quando ele virá. Esse é o período da graça. Então, o que nós queremos explorar? A graça de Deus antes da lei. O Antigo Testamento não é todo na lei, ok? Há um período antes da lei, de aproximadamente 2000 anos, que estão ali nos primeiros capítulos da Bíblia, que vai de Gênesis 1 até Gênesis 11. Tá? Depois vem Abraão, claro, continua ali sendo o período antes da lei, tá? Mas o que eu quis dizer é que até ali havia essa longevidade, tá? Só para você entender. Vamos lá. Nós precisamos entender então o que compreendia o homem no início, no estado primário, para que a gente possa depois entender o que a graça de Deus faz na nossa vida de fato. Então a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Estão comigo, amém? Em que consiste essa imagem de Deus, irmãos? Primeiro, numa semelhança de personalidade, tá? Deus é um ser, assim como nós também somos, que tem mente, que tem emoções, que tem vontades, tá? Diferente de um animal, que tem instinto, né? Nós temos consciência e intuição, nós somos seres racionais. Deus é assim também, tá? Ele é um ser racional
que pensa, mas que também tem emoções, né, e que tem vontades. O Espírito Santo é assim, ele tem pensamentos, emoções e vontades. O Espírito Santo sente ciúmes. Estão comigo, amém? Tá? Então o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa, tal qual Jesus, tal qual o Pai. Semelhança com Deus, então, em personalidade, e segundo aspecto é na semelhança moral com Deus, ou santidade. Nós fomos criados no estado original, em Adão e Eva, semelhantes, imagem e semelhança com Deus, ok? Seres morais para viver em santidade, e seres com uma personalidade, assim como Deus. Agora, quando entra o pecado, quando há a queda, o homem então perde essa imagem, especialmente no aspecto da santidade, no aspecto moral. Aí o homem cai, tá? Adão então, ele deixa um legado, né, do pecado original, e o homem passa a nascer, né, nessa condição. É isso que a Bíblia vai nos mostrar em Romanos 5, do 12 a 14. Se você quiser abrir, se puder botar no telão, eu agradeço. Fica até bom para os irmãos acompanharem. Romanos 5, verso 12 a 14. Ok. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, ok? Porque até a lei estava o pecado no mundo. Olha aí, até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então ele faz essa separação, antes da lei, depois da lei, e aí vem a graça de Deus mais à frente, tá? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, período antes da lei, reinou a morte, tá? Até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Segura aí o versículo, só para a gente dar uma passada aqui rápido, né? Está falando aqui que a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Está querendo dizer que o homem já nasce nessa condição de pecado, mesmo que ele não tenha cometido aquela mesma desobediência de Adão, né, daquela mesma forma, mas mesmo assim, a morte reinou sobre todos. Todos passaram a viver nessa condição de morte espiritual. E morte na Bíblia, grave isso, não quer dizer fim da existência. Morte na Bíblia quer dizer corte de relacionamento. Amém? Não quer dizer fim da existência. Todas as vezes, de Gênesis a Apocalipse, quando Deus fala, se você comer, você vai morrer. Adão e Eva comem do fruto e eles deixam de existir? Não, mas eles não morrem? Morrem. Então morte não é término da existência, morte é separação, corte de relacionamento. E lá no Novo Testamento, lá no Apocalipse, a Bíblia fala da segunda morte, e a segunda morte é o quê? A condenação eterna. Também não fala de fim da existência, fala de uma condenação eterna, tratando disso como segunda morte. Então morte na Bíblia nunca é fim da existência. Morte é separação de Deus, corte de relacionamento. Ilustrando isso de uma forma bem simplista e comum, alguém tem um problema com outro alguém e diz, a partir de hoje fulano morreu para mim. Ele deixou de existir? Não, mas você não tem mais relacionamento, cortou o relacionamento, então você é indiferente, morreu, tal pessoa morreu. Então essa é a morte do pecado. A morte reinou sobre todos, tá?
E aí ele diz aqui, o qual é a figura daquele que havia de vir. Está falando que Adão é a figura de alguém que havia de vir, que é Cristo, o segundo Adão. Isso é uma outra questão. Calma, nós vamos chegar lá. Vai, verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, tá? Porque se pela ofensa de um, ou seja, pelo pecado de um, pecado de quem? De Adão. Pelo pecado de Adão, a ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, olha a graça entrando na história aí, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia. Então ele está dizendo o seguinte: se a morte entrou por causa da ofensa de um, do pecado de um, muito mais agora a graça e o dom pela graça, né? O dom gratuito de Deus, quer dizer, a salvação de Deus, é muito mais abundante agora por causa de um também, que é Jesus Cristo. Então, por causa de um, nós já nascemos mortos nos delitos e pecados, contaminados. Mas por causa de um só também, que nós aceitamos, gratuitamente somos justificados, santificados, redimidos. Amém, querido? Isso é graça de Deus, não é mérito. Tá certo? Mas qual é a divisão que ele faz aí claramente? Um período antes da lei, reinou a morte, o período da lei, que ressaltou a ofensa, tá? E o período da graça, que tem poder para destruir a ofensa e nos fazer viver segundo Deus. O que essa graça procura fazer conosco, gente? Nos levar de volta ao estado original. Ou seja, presta atenção nisso, a graça de Deus não é simplesmente um cobertor para cobrir todos os nossos pecados e nos deixar felizes, mesmo que a gente continue pecando. A graça de Deus, ela não é uma forma de vivermos abusando da graça, cobertos por ela. Não. A graça de Deus, ela tem um objetivo, que é nos levar a sermos de novo imagem e semelhança de Deus. No aspecto da personalidade ainda somos, mas no aspecto moral e da santidade que o homem caiu, somente pela graça de Deus nós podemos voltar a ter relacionamento com Deus e andarmos em santidade. Quem está entendendo isso, querido? Então há uma diferença muito grande de interpretar a graça como um cobertor que me protege, né, das condenações e das maldições da lei, para eu continuar pecando à vontade, e eu entender a graça como uma capacitação, uma habilitação para voltar a ser aquilo que Deus quis desde o início, porque Deus criou o homem no início para viver em santidade. Vamos ver isso na palavra, irmãos, amém? Então vamos lá. Bom, que o homem nasce em condição pecaminosa, já vimos aqui. Você também pode consultar Salmo 51, 5. Davi diz: eu sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Você pode ver Salmo 58, verso 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem, tá? Mas vamos avançar. O que a Bíblia fala então acerca da promessa de Deus para nós, né, em relação à graça, a capacitação da graça? 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 e 10. Olha o que esse texto vai dizer, tá? Eu vou aproveitar e ler um pequeno trecho aqui, ó. A presença do pecado em todos os homens, mediante transmissão geracional, né, de Adão até nós, é evidente nas Escrituras.
Vale ressaltar, porém, um contraponto. Se houve pecado nesse primeiro período da história humana, também houve manifestação da graça divina. Sim, a graça não surgiu apenas no Novo Testamento. Amém, queridos? Sua revelação é demasiadamente ampliada na encarnação de Cristo. Ela é ampliada. Nós estamos no tempo da graça, mas ela já existia. A graça é uma manifestação do caráter divino, e este, por sua vez, é eterno e imutável. O caráter de Deus é eterno e imutável, então a graça já existia. Não é uma invenção agora. O Antigo Testamento é só lei, descarta e joga fora. A graça veio agora com Jesus. Novidade, não, ela já existia, mas em Cristo ela foi ampliada, ela foi manifesta, ela foi revelada de forma plena, mas ela já existia, é isso que nós vamos ver, tá? Então, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma em 2 Timóteo 1, 9 e 10, vamos ver o que diz o texto? Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Vai. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Perdão, deixa eu só confirmar se é a versão que está diferente. 2 Timóteo, é esse? 2 Timóteo 1, 9 a 10 ou está a primeira? 2 Timóteo? Tá. De repente é a versão que está dando um outro sentido. Deixa eu ler na minha versão aqui. Se tiver a outra versão aí, puder colocar, se for mais rápido que eu. 2 Timóteo 1, verso 9, diz aqui: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Não, estou em primeira. Segunda, vamos lá. Da mesma forma. Calma. Ainda não estou em segunda. Ô, pressa. 2 Timóteo, pronto. 1, verso 9 e 10. Vamos lá. Diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ah, pronto, achou essa versão aí. Olha aí. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Primeira coisa é que a nossa vocação é santa, é para a santidade, não segundo as nossas obras, né? Não é o nosso mérito, é uma capacitação de Deus, tá? Mas conforme a sua própria determinação e graça, tá? Pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. É isso que diz também Efésios, que Ele nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que Ele nos escolheu, nos elegeu? Vou te dar o texto aqui também. Efésios, deixa eu achar aqui, Efésios 1, verso 4, vai dizer a mesma coisa: nos escolheu nele antes da fundação do mundo, da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então a graça dele existe antes da fundação do mundo. Ele nos proveu graça antes dos tempos eternos.
A graça de Deus sempre existiu. Agora, onde que a gente vê claramente a manifestação da graça, gente, no Antigo Testamento? Fala para mim. Já no princípio, no pecado de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. E após o pecado, eles fazem o quê? Após o pecado de Adão e Eva, o que eles fazem, gente? Se escondem com o quê? Com as folhas, né? Pegam as folhas de figueira lá e vão se esconder, porque eles veem que estão nus. Entra neles uma consciência diferente de antes, e aí eles dão um jeito de se esconder com as folhas. Mas Deus entra em ação, procura eles, chama eles. E qual é a provisão de Deus para eles? O próprio Deus provê para eles vestes de quê? Vestes de quê? Pele de animal. Se Deus proveu vestes de pele de animal, o que Deus fez? O primeiro sacrifício de um animal, em substituição ao homem. Quem que tinha que morrer? O homem. A alma que pecar, essa morrerá, diz a Bíblia. Então o salário do pecado é a morte. Então Adão e Eva tinham que morrer. Para que eles não morressem, Deus sacrifica o primeiro animal, pega a pele, faz dela vestes de pele de animal para cobrir o homem. E ali é uma prefiguração de duas coisas. Primeiro, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, no lugar do homem, e as vestes de justificação, de justiça, as vestes da graça, né, com a qual Deus nos vestiu no sacrifício de Jesus. Oh meu Deus! Você não gosta disso não? Você não fica feliz com isso não? Olha que maravilha. Já era a graça de Deus, a provisão para vestir Adão e Eva foi divina. É a graça, gente. É Deus anunciando a graça já, lá no início, lá no princípio. Então a graça já existia. Essa é o entendimento, é a graça antes da lei. Então Deus é o provedor por causa da sua graça. Graça essa que já existe desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo. Para que essa graça? Para nos vestir, mas também para nos capacitar. Porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que vivamos em santidade, para sermos santos e irrepreensíveis. Diga aleluia por isso. Ele nos escolheu para isso. Então a graça que nos cobre, que nos veste, que nos escolheu, que nos elegeu, essa graça bendita, ela também tem o propósito de nos capacitar, nos habilitar a viver em santidade. Amém, querido? Então o homem não vive assim porque rejeita a graça, porque não quer. O pior é que alguns se privam da graça, mesmo conhecendo ela, se desviando da doutrina, da sã doutrina. Eles se privam da graça, e aí caem da graça. Bom, então, os eventos e as revelações que antecedem a chegada da lei de Moisés, ajudam a entender que antes da chegada dela, antes da chegada da lei, que marca o segundo período da história, o Senhor Deus já estava preparando simultaneamente a chegada do período posterior à lei. Deus já estava preparando, é isso que nós vemos. É como nós chamamos o proto-evangelho, já estava lá no início.
é uma pequena demonstração do Evangelho, tá? Que é amplamente revelado em Jesus, mas já estava lá no Antigo Testamento. Deus já estava preparando aquilo que viria posterior à lei. Deus não foi pego de surpresa. Ele fez a lei e falou: Poxa, eu dei a lei para Moisés, olha que enrascada que eu fiz. Ninguém consegue viver, e agora? O que eu preciso fazer para melhorar? Não, irmãos, Deus não é pego de surpresa. Ele fez a lei como um tutor, como aio para nos conduzir a Cristo, e Cristo nos capacitar a viver segundo a intenção original de Deus. Aleluia! Restaurar essa vida moral. Amém? Então vamos lá, para a gente concluir. Então esse terceiro período, a graça ou a fé, como às vezes Paulo opta por definir, o período pós-lei mosaica, período da graça ou período da fé. H. Ray Dunning, um teólogo, disse: quando nos voltamos para o Antigo Testamento, não encontramos uma revelação contraditória, antes uma revelação preparatória. O que seria a revelação contraditória? É olhar para o Antigo Testamento como Marcião olhou, uma contradição em relação ao Novo. O Antigo Testamento é um Deus diferente, inferior, mau, justo demais, pune todo mundo. E o Deus do Novo Testamento é outro. Isso é uma contradição. E o que ele está dizendo é isso: não tem contradição, não é uma revelação contraditória, antes uma revelação preparatória, que sem dúvida não tornou suficientemente clara a forma com que Deus lida com o homem. Por isso, depressa, os recipientes da revelação, os homens, perverteram o evangelho da revelação anterior ao legalismo. Então os homens perverteram isso, desde o período antes da lei, perverteram e viveram de maneira imoral, dissoluta. Uma leitura cuidadosa do acontecimento central do Antigo Testamento, ou seja, do Êxodo, revelará que este foi um ato explícito da graça, da natureza do Evangelho. Por que, irmãos, nós vemos explícito, claro, a graça de Deus no Êxodo? Deus veio a um povo fraco e escravizado, sem nenhuma preparação ou merecimento de sua parte, e realizou uma libertação poderosa que os tornou de fato um povo, uma nação santa, rica, cheia de ordem, de glória, a nação de Israel. A lei não precedeu, mas seguiu esse ato salvífico como resposta à graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus foi o que permitiu, ou que proporcionou a poderosa salvação de Deus no Antigo Testamento a Israel. É graça, irmãos. O povo de Israel estava lá escravizado, pobre, sai de lá e já comete logo o pecado da idolatria, faz um bezerro, orgia. O povo reclamava, murmurava. O Deus da graça já está desde o Antigo Testamento, desde antes da lei, a graça de Deus já estava. Amém, querido? Glória a Deus. Então vamos parar com essa conversa equivocada de distorcer a graça de Deus, de achar que o Antigo Testamento só tem lei. Tem graça de Deus lá, irmãos.
Tem graça de Deus em Adão e Eva, tem graça de Deus em Abraão, tem graça de Deus em José, tem graça de Deus na libertação do povo do Egito. Amém? Concluo então repetindo isso. A lei, ela não precedeu, mas ela seguiu esse ato salvífico como resposta à graça. Uma resposta à graça de Deus. Deus estabeleceu a lei para construir a história e preparar o nosso tempo, o tempo da graça, né? A lei serviu então de um tutor para nos conduzir a Cristo. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos a perfeição divina e vemos que somos incapazes de cumprir a lei de Deus. Então isso aponta para o sacrifício maravilhoso de Jesus. Temos que ir a Ele, temos que recorrer a Ele, tanto para a nossa redenção e salvação, como também para voltarmos ao estado original que Deus intencionou, uma vida em santidade irrepreensível para a glória do nome dEle. Esse é o propósito de Deus em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar e adorar e celebrar ao Senhor por causa da sua graça. Aleluia. Então, se você entendeu essa palavra, eu te faço 2 convites. Um é para nós orarmos juntos aqui, agradecendo por toda essa maravilha, né? Da graça de Deus, das escrituras sagradas, né, dessa compreensão da revelação de Deus ao longo de toda a história da humanidade. Agradecer porque nós temos esse privilégio de receber isso. Amém, queridos? E eu venho com alegria, né, na quarta-feira. Aí alguns falam assim: pastor, o senhor tinha que pregar isso no domingo. Não, eles que têm que vir na quarta-feira. Amém ou não amém? Eles que venham na quarta ou assistam online, entendeu? Porque aqui a gente vai continuar ministrando a palavra do Senhor, para conhecimento, para edificação da igreja, para crescimento espiritual em nome de Jesus. E o segundo convite, além de orar e agradecer a Deus que está te livrando de uma cilada, de um ensino herético, de uma falsa graça de Deus, é você entrar no Lidere no que vem, em nome de Jesus. Se tu parou no nível 2 ou no 3, volta para concluir. Se você não fez nenhum, irmão, entra, já pede para se matricular hoje. Procura aqui a pastora Raquel, a Carla não está aí, a secretária. Fala: eu tenho que entrar nesse curso. Tem mesmo, para não ficar perdido aí e ser levado por qualquer vento de doutrina. Não, depois tu está lá aplaudindo essas loucuras aí. Tá bom? Correndo atrás de profetada e de moda, de revelação da última moda, entrando em furada, em triunfalismo e outros ismos aí, legalismo e tal. Tá certo? Amém? Então fala para o seu irmão: você não é uma estrela. Levante suas mãos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. A estrela é Jesus, a estrela da manhã. Ore ao Senhor. Agradeça a Deus por essa palavra, por esse estudo. Se você aprendeu, se você recebeu, se você, pode crescer, agradeça. Levante suas mãos e expresse ao Senhor gratidão. Fala com Deus aí. Abra a tua boca, e louve ao Senhor. É estudo bíblico, é edificação, mas isso é precioso, irmãos. Agradeça ao Senhor porque você está sendo exposto à palavra. Louve ao Senhor. Aleluia, Senhor, obrigado, Pai, porque nós temos uma palavra, Senhor, viva e eficaz. E como é importante, Senhor, esse trabalho da sã doutrina, Senhor. Não adianta simplesmente enchermos esse lugar de pessoas que não conseguem mergulhar na profundidade do Evangelho. Não adianta termos uma igreja cheia de pessoas rasas. Precisamos mergulhar na profundidade das Escrituras, Senhor. E eu
eu oro, Pai, para te agradecer, te louvar, porque o Senhor tem nos dado isso. Obrigado, Senhor, por esses que estão aqui a cada semana para crescer, para aprender, para serem edificados. Obrigado por aqueles que não podem vir, mas estão assistindo online. Obrigado, Senhor, pela escola ministerial Lidere, Deus, que tem preparado um povo na palavra, na sã doutrina. Deus, obrigado, Pai, ajuda-nos a continuar mergulhando fundo na Tua palavra. Não queremos viver de moda, não queremos viver, Senhor, de ventos de doutrina, nem de emocionalismo, sensacionalismo, mas nós cremos no Deus da palavra, no Deus das Escrituras, um Deus sim, que até hoje cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, mas também que nos faz pensar conforme a sã doutrina, um Deus que nos faz raciocinar conforme Deus, um Deus que é racional e que nos manda amá-lo com toda a alma, com todo o coração, mas também com todo o entendimento. Que assim seja no meio do teu povo, que possamos crescer em entendimento para te amar cada vez mais. Obrigado pela beleza da revelação ao longo da história até chegar a nós, e nós fazemos parte disso. Queremos levar esse evangelho, Senhor, a todos que precisam, Pai, para que eles sejam transformados pelo poder do evangelho, pelo poder da graça de Deus por meio do evangelho. Deus, que nos capacita a viver em santidade até a vinda do Senhor. Oramos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito seja com toda a igreja aqui reunida e também online. Amém, amém.